Então vamos lá. Nesse vídeo eu estou fazendo aqui como abrir uma ordem de serviço, tá? Quando você utiliza o gestor para ordem de serviço. O gestor ele pode ser utilizado para todo tipo de serviço. A gente configura conforme o cliente quer. Nesse caso, nesse banco, esse cliente ele trabalha com refrigeração, né, de ar condicionado. Mas nós temos clientes que consertam motocicletas, que seriam as lojas de moto, carro, oficina de caminhão. Então assim, nós configuramos a parte do gestor para cada segmento. Então, por exemplo, o cliente ele tem uma oficina de caminhão, então a gente já tem um modelo de oficina de caminhão. O cliente ele tem uma oficina de moto, então oficina de moto, oficina de carro, refrigeração, outros serviços, informática, então assim, tudo que é prestação de serviço, tá? Então, sem mais demoras, vamos lá. A gente abriu o gestor, aí a gente vem aqui em movimentação, ordem de serviço. Clicamos em ordem de serviço. Nesse aqui é um campo de pesquisas. Você tem aqui para filtrar as datas, né, que você quer. Se você colocar todos, vai sempre puxar todos. A situação dessa ordem, tá? Se ela tá aberta ou fechada também, tá bom? Tudo certinho vai aparecer aqui. Então, continuando o vídeo aqui, a situação aqui vai estar aberta ou fechada. Quando você inclui uma ordem de serviço, por exemplo, eu vou incluir aqui uma ordem de serviço, tá? Cliquei em incluir, ele vai abrir aqui essa parte. Então aqui ele aparece a data, a hora, o técnico. Por exemplo, eu vou colocar qualquer um que estiver aqui, tá? Eu não conheço nenhum deles, que esse aqui é um banco de um cliente, parceiro nosso. Eu vou colocar o Frank aqui. O status, aberto. Vou abrir essa ordem de serviço. Cliente, mesma coisa, vou selecionar o cliente aqui, por exemplo, o F10 aqui. Vou selecionar um cliente qualquer aqui, tá? Que tenha os dados, tá? Cliente fictício, no caso aqui. Deixa eu ver aqui. Ok, esse cliente com esse nome fictício aqui, Paulo Francisco Regis, ok? Se você quiser colocar o CNPJ ou o CPF dele, tá? Vou colocar alguma coisa fictícia aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só para mostrar para vocês como que faz. Contato, se tiver algum contato de alguém que às vezes não seja esse nome fictício, por exemplo, esse Paulo Francisco, seja um outro, o contato vai ser com, por exemplo, o José lá, que vai fiscalizar o serviço. Então você põe aqui José, só um exemplo, tá? O endereço, sempre oriento o cliente a fazer o cadastro certinho, colocando o número da casa certinho, mas se caso não tiver, você pode colocar na OS. Tudo que eu estou colocando aqui é fictício, tá? Aí aqui, quando você tem como no cadastro do cliente, você já fazer o cadastro do equipamento dele. Quando você puxar, automaticamente vai puxar o equipamento dele aqui, que eu já vou mostrar. Nesse caso eu estou mostrando, em outro vídeo eu vou mostrar isso. Nesse caso eu estou mostrando como abrir já a ordem de serviço a partir da mesma ordem de serviço aqui, sem precisar utilizar o cadastro. Mas tem como você vincular. Por exemplo, você vai clicar aqui em ar-condicionado, que é o ramo desse cliente, e aí você pode montar aqui todo a parte do cliente, tá? Então, por exemplo, o cliente aqui é tudo fictício, então eu vou colocar aqui Bill, um exemplo. O equipamento dele, eu vou colocar aqui que é um ar green, modelo, eu não vou colocar qualquer coisa aqui porque eu não entendo. A marca pode ser o green aqui no caso, e o equipamento um ar inverter, por exemplo.
tá? Desse modo, no defeito informado ou constatado, você vai escrever aqui o defeito. Por exemplo, limpeza completa ou limpeza completa. Pronto. Se tiver algum defeito, você vai colocar aqui o defeito informado. Queimou módulo. Queimou o módulo. Só um exemplo, nem sei se ar tem módulo, só para vocês entenderem o campo, tá? Esse aqui é o defeito informado. Esse aqui é alguma observação. Um desses aqui não vai aparecer para o cliente, tá? Quando você salva, ó, salvei, tudo tem impressão. Quando vem aqui, ó, defeito informado, tá? Limpeza completa, queimou o módulo. Isso aqui a gente ajeita toda a ordem de serviço. A gente viu que tá aqui, ó, equipamento em cima aqui. A gente deixa todo o layout ajeitadinho, tá bom? Tudo arrumadinho já pro cliente do jeito que o cliente quer. A gente personaliza a ordem de serviço dele, tá bom? Feito isso, você tem a opção de você colocar aqui as observações. Por exemplo, qualquer observação que você colocar aqui, ó, salvei e imprimir, ó, vem aqui no imprimir para ele aparecer, ó, ele aparece aqui nas observações, se caso você tenha alguma observação, tá bom? Então você impõe o defeito e ainda você tem a parte de observação. Lembrando que isso aqui tudo configurável, a gente puxa para lá, por exemplo, aqui o equipamento está em cima do inverter aqui, isso aqui a gente pode configurar tudo do jeito que o cliente quer, tá bom? O layout da ordem de serviço. Outra coisa, aqui em serviços e produtos, quando você está fazendo aqui, você abriu a ordem de serviço, que você clica aqui em serviços e produto e você vende produto, por exemplo, você pode colocar o produto aqui, ó, por exemplo, o produto, eu não sei qual produto, tá, é fictício também, vamos pôr aqui uma gasolina comum que apareceu aqui, deixa eu pôr 58 aqui, não tem, deixa eu pôr aqui o F10, é tudo fictício, os produtos que estão aqui, valores também, só para a gente poder fazer o vídeo de demonstração, tá bom? Então, 8, eu estou colocando produtos aqui para você entender que aqui eu coloco os dados e abro a ordem de serviço. E aqui em serviço produto eu coloco os produtos. Paulo, como que ficou essa ordem aqui? Vou salvar, vou imprimir. Ela já fica assim, ela separa, tá, as peças do serviço. Então eu tenho ali uma ordem de serviço, por exemplo, personalizada, que ela vai separar o que é peça, o que é serviço, e a gente já altera, tá bom? Vou ver se eu consigo já restaurar ela daqui a pouco para vocês verem como que funciona, tá? Então, lá no cadastro do serviço, ele tem que estar marcado como serviço para ele diferenciar aqui peças e serviços, tá? E aqui o seu cliente, o técnico vai assinar, o seu cliente, se você quiser bater o carimbo da sua empresa, para você controlar. Feito isso aqui, fechei, estou trabalhando nesse equipamento, vou abrir outro, mesma coisa, vou incluir, vou colocar o técnico aqui, o status aberto, vou colocar um cliente qualquer aqui, tá? Que é tudo fictício mesmo. Os 3 e não vou colocar o CPF, que também você não precisa. Vou colocar o equipamento, aqui no caso aqui é ar-condicionado. Vou colocar o cliente, senhor, vou colocar um nome aqui qualquer, Paulo. Vou colocar o equipamento, ar-condicionado. Aí tem várias marcas, Splinter e outras coisas, tá? E você pode colocar aqui o modelo a marca dele, modelo, por exemplo, eu não sei, existe milhões de marcas aí. Deixa eu pôr Eugene aqui, que é pé na cabeça. E o modelo dele, eu não sei se tem algum... Na etiqueta eles têm os modelos, né? Eu vou colocar qualquer coisa aqui. Em observação defeito, eu vou colocar só aqui limpeza.
Ou nem vou colocar em defeito, vou colocar só na observação. Limpeza completa do ar. Defeitos informados não tem, não possui defeito, tá? E aqui eu também não vou colocar peças que não foi, tô dando um outro exemplo, ok? Salvei, imprimi aqui, ele vai abrir a ordem, você imprime aqui, vai para sua impressora, tudo certinho. E você dá para o seu técnico a ordem. Olha, essa aqui é a ordem de serviço lá do, por exemplo, esse cliente fictício Paulo, tá? Aí ele vai, pega o ar, leva, no caso dessa empresa, e volta para a empresa depois. E aí você vai fechar essa ordem quando estiver pronta, depois que você recebeu. Como que eu fecho uma ordem, Paulo? Ela está tudo em aberto aqui, né? No caso. Ah, lembrando, aqui o valor total que você abriu, mas está zerado. Aí você tem que cadastrar a sua limpeza, tá? Que seria aqui nos serviços, tá? Deixa eu ver se tem alguma limpeza aqui. Não, não tem, tá? Eu vou pegar aqui, vou salvar aqui do jeito que está aqui. Que deu produto não encontrado. Vou vir aqui, vou clonar qualquer coisa aqui só para clicar uma limpeza completa para vocês verem. Vou salvar, nosso sistema é muito fácil, é só clonar. Quando eu quero clonar um produto, eu clono ele e coloco aqui limpeza de ar condicionado. O valor aqui eu vou colocar fictício aqui, R$1 o valor de compra e 10, eu vou colocar aqui R$100 aqui, valor fictício. Vou salvar. Lembrando, se eu deixar mercadoria para revenda, ele vai entender que é uma mercadoria. Eu tenho que vir e marcar serviço. Salvei, cadastrar tudo certinho os serviços, bonitinho. Então é o 32. Eu volto para a ordem de serviço, abro aqui, 2 cliques em cima da ordem. Vou em serviços e produtos, coloco aqui o 32, que já está limpeza. A quantidade, se for mais de um ar, 2 aqui ele já faz a soma. Se você quiser já dar o desconto para a pessoa aqui, por exemplo, aqui R$10 aqui, ele já soma aqui o desconto para a pessoa, tá? E já sai também o serviço, produtos, tudo certinho. Salvou, sempre na impressorinha para imprimir. Ele já aparece aqui, ó, mão de obra. Esse que relatório que já está fazendo a diferença. Se eu colocar uma peça, olha só como é que vai ficar. Que legal. Ele vai colocar, deixa eu ver aqui, uma peça aqui, 8, por exemplo, aqui. Salvei, imprimi. Ele diferencia peça e mão de obra, ó, na ordem de serviço, tá? Isso na folha A4, tá, pessoal? Aí você quer fechar isso aqui, o cliente veio, trocou ali e tal, e ele quer fechar. Você vai dar 2 cliques na ordem dele, vai vir aqui nessa ordem que está aberto, vai clicar em orçamento, ele vai te direcionar para telas de venda, tá? Te direcionando para a tela de venda, você vai faturar. Por exemplo, eu vou faturar aqui, vou colocar como se fosse em dinheiro, tá? Dinheiro, cliquei no verdinho, faturei, faturado, confirma, fechei, salvei. Muito bom. Aqui, quando eu fechar aqui, deseja salvar? Sim, ele já vai estar fechada a ordem. Paulo, a venda ela fica aqui na ordem de serviço e fica na venda? Fica também, ó. Hoje vou marcar todos. Confirmo, tá aqui. Então, tem 2 cliques aqui na venda. Se eu quiser tirar uma nota, Paulo, eu venho em mais, gerar NFE, confirma a geração. Ela vai somente gerar da peça, porque a nota fiscal de serviço você tem que gerar pelo site da prefeitura. Você vai olhar os dados do cliente, se tiver tudo certo, tem que ter todos os dados aqui, tá? CEP, número.
O principal sempre é ajeitar o cadastro do seu cliente e colocar esses dados, são especificações da Cefin. Então precisa ter, não é uma coisa do sistema, é uma coisa obrigatória que a Cefin obriga para poder emitir a nota. Então CNPJ, CPF, CEP, cidade, tá bom? Feito isso, é só salvar e autorizar, ela vai autorizar a nota. Eu vou só mostrar um espelho da nota como que ela ficaria assim. Aí a nota de serviço, o serviço que foi feito. A nota de serviço você tem que entrar na prefeitura, no site da prefeitura, e fazer, no caso, a nota de serviço dessa limpeza aqui, que seria R$190 por lá para você mandar para o seu cliente, tá bom? Essa aqui, mesmo jeito, vou fechar ela. Vou abrir ela. Ela só tem serviços, ela só tem peças, perdão, tá? Ela só tem peças. Aqui tem alguma observação do cliente, tá? Que o cliente colocou, a gente coloca ali para fazer os testes, mas se eu quiser adicionar mais alguma coisa, eu posso. Fechado, faturado. Voltei para a ordem de serviço, Paulo. Ó, eu tô com as duas. Ah, essa aqui ainda não fechou. Então, vou dar 2 cliques nela. Abrir a ordem de serviço. Ah, eu preciso adicionar aqui a limpeza, que não tem aqui, por exemplo. Tem a limpeza, tem a peça, eu preciso adicionar uma outra peça, por exemplo. Vem aqui, adiciono. Ah, ele não vai mais levar esse kit de tubulação aqui, que é um exemplo. Eu clico nele, deleto, tem aquela delete no teclado, confirma a remoção, sim. Ah, então beleza, eu quero faturar. Quero fechar essa ordem. Orçamento. Vem para a tela de vendas, tudo certinho. Já estava faturado. Essa aqui eu alterei a que já estava, tá? Salvar, salvar, pronto. Ela vai fechar todas as ordens para você. Cada vez que você precisar, você vai precisar dessa abertura e desse fechamento da ordem de serviço, tá? Qualquer coisa a gente faz junto as primeiras ordens de serviço sem problemas, tá bom, pessoal?